Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o 39º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Apocalipse, o livro do nosso futuro, capítulo 13, parte 20. E assim, o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 12, 17. Então, observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13, 1, 2. Através de Daniel, sabemos que os reinos são frequentemente retratados como animais em profecias. Este animal descrito em Apocalipse 13 é muito semelhante ao dragão, tem 7 cabeças e 10 chifres. Ao contrário dos 7 diademas do dragão, este animal tem 10 diademas. Este animal é a junção de vários animais. Daniel vê os animais saindo um por um do mar no capítulo 7. Então vi 4 grandes animais diferentes uns dos outros, que subiam do mar. O primeiro assemelhava-se a um enorme leão e tinha asas de águia. Eu o contemplei e em certo momento as suas asas foram arrancadas. E ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés somente como um ser humano e recebeu um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal, parecido com um grande urso. Ele ergueu-se de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e eis que foi-lhe ordenado: levanta-te, pois, e devora as carnes das multidões. Então, segui observando e vi outro animal, agora um semelhante a imenso leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave, também 4 cabeças, e foi-lhe dada toda a autoridade para governar. E nessas visões que tive durante a noite em meu sonho, vi ainda um 4º animal, horrível, apavorante e extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro, com os quais estraçalhava e devorava avidamente suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Este monstro era diferente de todas as feras anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu analisava os chifres, encontrei um outro chifre pequeno que apareceu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre, que surgiu entre os demais, tinha olhos como os olhos de um ser humano e uma boca que falava com soberba e arrogância. Daniel 7, 3, 8. Daniel descreve, em sua visão noturna, os 4 grandes animais que representam os 4 impérios mundiais. Babilônia, símbolo leão com asas de águia. Medo-Pérsia, símbolo do urso. Grécia, símbolo do leopardo. E o Império Romano. O Império Romano também é chamado de Roma de ferro com 2 pernas, o leste e o oeste de Roma. Esses reinos passam para o reino do anti-Messias com seu futuro governo mundial e o sistema religioso pertencente a ele. Daniel descreve que o 4º reino devorará com avidez a terra inteira, despedaçando e pisoteando povos e nações. Daniel 7, 23. Um se levantará, e quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Daniel 7, 24, 25. Em Daniel 7, a 4ª besta é descrita. E nessas visões que tive durante a noite em meu sonho, vi ainda um 4º animal horrível, apavorante e extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro, com os quais estraçalhava e devorava avidamente suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Este monstro era diferente de todas as feras anteriores e tinha 10 chifres. Daniel 7, 7. Mostramos aqui como Daniel contou e interpretou seu sonho para o rei Nabucodonosor, do
qual ele, Nabucodonosor, não conseguia mais se lembrar. Ó reis, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua, e, em tua visão, esta estátua era enorme e impressionante. Estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os destroçou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo, despedaçados. Viraram pó, como o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha. E o vento carregou todos os destroços sem deixar vestígio. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Daniel 2, 31, 35. A cabeça de ouro representa a Babilônia com o rei Nabucodonosor. O peito e os braços de prata representam a Medo-Pérsia. O ventre e os quadris de bronze representam a Grécia. E os pés de ferro e barro representam Roma. Aqui vemos a visão de Yahvé sobre os impérios do mundo e como eles têm perdido cada vez mais o poder ao longo da história, representados pelos metais menos valiosos. Os pés são feitos de uma mistura de ferro e barro, uma liga que não é liga e que vai derrubar toda a formação do império. A pedra atinge a imagem nos pés e a esmaga junto com os outros metais. O Império Romano começou como um império e foi então dividido em duas partes, os impérios Oriental e Ocidental. A capital do Império Oriental era Constantinopla e a do oeste de Roma. Se colocarmos a estátua em um mapa com o pé direito com 5 dedos em Roma e o pé esquerdo com 5 dedos em Constantinopla, isso nos dá uma ideia de como os 10 chifres podem ser distribuídos. Na Europa, possivelmente Alemanha, França, Espanha, Itália e Áustria. O pé esquerdo com os outros 5 dedos podem ser Turquia, Síria e outras 3 nações. De qualquer maneira, a batalha decisiva será travada no Oriente Médio. Quem poderia ser o poder unificador por trás dessa constelação política? Uma religião mundial que tirará Yeshua de cena, e então haverá um governo mundial. A ascensão do pequeno chifre começa como um líder regional e se desenvolve no governante mundial apocalíptico, o anti-Messias. E ocorreu que brotou-lhe também um pequeno chifre de um dos grandes chifres, e este cresceu muito para as regiões ao sul, para o oriente e também na direção da Terra Formosa. Daniel 8, 9. O pequeno chifre surgirá do Oriente Médio e ele colocará as nações do Oriente Médio sob seu controle. Ele crescerá grandemente para o sul, ou seja, Egito, para o Oriente, Iraque e Irã, e para a Terra Formosa, que significa Israel. Cresceu assustadoramente, alcançou o exército dos céus e conseguiu atirar na terra algumas das estrelas desse exército, e ainda as pisoteou. E ele tornava-se cada vez maior e mais forte, até desafiar o comandante desse exército, quando suprimiu o sacrifício diário do holocausto oferecido ao príncipe e destruiu todo o santuário e o seu templo. Daniel 8, 10, 11. O pequeno chifre alcançará até o exército dos céus, no qual o comandante do exército é o nosso Senhor dos exércitos. E o pequeno chifre lançará o comandante e as estrelas na terra e os pisoteará. A partir de Daniel 12, aprendemos que são os santos que são comparados com as estrelas. Daniel 12, 1. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo, e haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no Sefer, livro, será liberto. E em Daniel 12, 3, os que têm o entendimento e são sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas,
brilharão para sempre, por toda a eternidade. E Daniel também nos informa que os sábios que conduzem muitos para a justiça serão derrubados, perseguidos e levados ao cativeiro. Daniel 11:33. Aqueles que são sábios entre o povo pregarão e ensinarão a muitos, mas por certo tempo essa atitude os levará a passar pelo fio da espada e também terem seus corpos cremados. Outros tantos serão saqueados e lançados em prisões. E em Apocalipse 12:7, houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Como podemos ver pelos versículos bíblicos mencionados acima, a grande luta de Daniel 12 e Apocalipse 12 é a da grande tribulação. Quando o pequeno chifre ganhar poder, a verdade será pisoteada com os pés. O exército e as estrelas serão lançados para a terra e o santuário será desolado e profanado. O arcanjo Miguel se levanta em defesa do povo judeu. A perseguição e captura dos fiéis aumentará. É o chifre, o antimessias, que vai contra o exército e derruba as estrelas, pelas quais os santos são destinados, que são descritos como estrelas. De volta ao 13º capítulo de Apocalipse, notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado. E toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi transmitida autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus e para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Aquele que tem ouvidos, compreenda esta palavra. Se alguém tem de ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. A besta que se levantou da terra. Apocalipse 13:3-10. Aqui vemos novamente sobre os diferentes destinos dos santos durante a grande tribulação: cativeiro e morte pela espada. Há também um terceiro grupo, que é levado para o deserto como um abrigo durante a grande tribulação. Episódios 12, 13 e 14. Sejam ricamente abençoados.